De cliente a franqueado. Hoje você vai conhecer a história inspiradora do Cássio, que está lá no Japão e é o mais novo franqueado da MTV Intercâmbios. Esse negócio rentável, lucrativo e seguro. O Cássio já conhece a agência há mais de 10 anos, ele tem propriedade para falar e agora, como mais novo franqueado, você vai saber de tudo nessa entrevista completa. Então não sai daí. Se você também tem o sonho de morar, trabalhar no exterior, ou até mesmo ser um franqueado. Cássio, seja muito bem-vindo ao canal da MTV Intercâmbios. Joia, obrigado, Vanessa. Um abraço a todo mundo que está aí no Brasil. Um bom dia a todos. Eu estou aqui no Japão, agora à noite, aí dia no Brasil. E eu gostaria de mandar um abraço também para o Marcelo, né? Que é claro, Sim. a gente já se conhece há um bom tempo, mas nunca ao vivo, sempre pela internet. Então, a gente se conhece há bastante tempo, tem bastante conversa, muitas horas de conversa, mas sempre pela internet. Bem, Bora marcar esse encontrão no final do ano. isso mesmo. E Cássio, agora conta com essa pra novidade, gente né? essa novidade. Você agora como o mais novo franqueado, o braço direito da MTV Intercâmbios aí no Japão. Conta um pouquinho dessa novidade pra gente. Então, foi um presente que aconteceu. Eu acho que um presente não só para mim, mas para o Marcelo também, de a gente conseguir unir várias pessoas do mundo inteiro, né? Porque a gente já contrata, a MTV já contrata a gente para colocar em vários locais, né? Isso. Mas ainda não com um escritório tão longe do Brasil, digamos assim. E eu vou estar atendendo toda a Ásia e a Oceania também. E também o que a gente gostaria muito é de não ficar restrito somente aos brasileiros. Também começar a expandir mais, entrar no mercado chinês, entrar no mercado indiano, também da Austrália e trazer muita novidade para todo mundo, se Deus quiser. Ai, que legal! Você, ó, que tem o sonho aí da região, até mesmo aqui do Brasil, aí, ó, fala com o Cássio, assista essa entrevista, porque vai ser uma entrevista completa. A gente vai conversar com ele desde quando ele conheceu a agência, 10 anos atrás, e agora hoje como franqueado. Então, Cássio, antes de a gente falar sobre essa franquia, para aguçar aí quem está assistindo, vamos começar. O que te levou a conhecer a MTV Intercâmbios? Como ela te passou toda a credibilidade, segurança para hoje você ser um franqueado? Como que você conheceu a agência? Bem, mais ou menos 10 anos atrás, eu tinha recém voltado da Austrália para o Brasil e tinha uma escola de gastronomia no Brasil. E essa escola, ela progrediu ao nível que eu montei um restaurante também. E eles não estavam indo muito bem com... A gente sempre tem esse sobe e desce da economia no Brasil. E eu pensei em sair do Brasil para ser empregado novamente, mas para sair do Brasil. Então, eu comecei a fazer buscas pela internet. E como eu já tinha feito o processo de sair do Brasil várias vezes, porque eu já tinha, nesse tempo, já morado no Japão, já tinha morado nos Estados Unidos, morado na Austrália, então o que aconteceu foi que deu buscar outras opções. Uhum. Quando eu vi o anúncio da MTV, eu falei, tem alguma coisa de errado. Porque ele está prometendo certas coisas que dão muito trabalho. Falei, eu vou ligar. E liguei e conversei um pouquinho com o Marcelo. E ele falou: não, é isso mesmo. Eu consigo encontrar uma posição para você nesse nível, nessas condições. E falou o preço já para mim. Eu já quero também frisar bastante nisso, que pode até assustar algumas pessoas, mas que como eu já entendia na prática quanto custa para você sair do Brasil e ter feito esse processo sozinho, para mim saiu muito barato o preço que ele falou para mim. Então, as conversas que eu tenho com o Marcelo, como eu já disse, eu não conheço ele pessoalmente, são extremamente rápidas. Ele me passou o preço, eu simplesmente fiz o pagamento que é correspondente à da consultoria do Marcelo, mas a gente nem conversou muito. Ele passou as instruções e eu segui à risca as instruções.
E seguindo à riscas essas instruções, foi muito rápido o processo, porque eu já tinha uma experiência anterior, né, de ter feito sozinho, mas o que aconteceu é, juntou toda a experiência que eu já tinha anteriormente com a oportunidade que ele tinha nas mãos. Então, para mim, além de barato, ainda veio uma oportunidade muito maior do que eu esperava, e nem o Marcelo esperava que isso fosse acontecer. Eu vou continuar a história, porque é uma história bem longa e muito interessante, tá? Tá bom. Então, nesse processo, o que que aconteceu? O Marcelo pegou o meu resumê, né? O meu currículo, que fala no Brasil, a gente fala resume, em inglês, né? No mundo inteiro é tratado como resume, e passou certos pontos, certas informações de certas técnicas de como é para mim chegar a ter ido ir para Dubai, no caso. Porque eu já tinha passado por outros países e tinha uma curiosidade muito grande e de ver tanta prosperidade, tantos prédios, sempre pela internet, e já ter passado por Dubai, mas só rapidinho, só passei. Então eu falei, nossa, eu quero muito morar lá. E então o que aconteceu? Eu fiz a aplicação, no caso, eu mandei o currículo da forma que o Marcelo pediu para mim fazer, para encaminhar para as empresas. Só que como a experiência já de ter feito isso antes, eu sempre faço um algo a mais. No caso, o Marcelo sempre fala: manda o currículo, manda uma carta de apresentação. E ele falou uma coisa muito interessante que agora vocês vão dar risada bastante, que é o seguinte: ele falava, estejam preparados, porque o horário não é o fuso horário não é o mesmo do Brasil. Então, a partir do momento que você manda o currículo para a empresa, como eles estão buscando, eles têm um costume de serem rápidos no retorno. Então, o que que eu fazia? A partir do momento que eu acordei, tomava banho, fazia barba e colocava o terno. Ficava, parecia um louco andando de terno dentro de casa, esperando a ligação vir. E, incrivelmente, um dia começou as chamadas via Skype, né, de empresas querendo me contratar. Eu falava, bom, vamos lá, né? Vamos marcar os horários. E já na primeira empresa que eu fiz, marquei a entrevista, a resposta foi tão boa, que uma entrevista de 20 minutos eu acabei ficando quase 2 horas conversando com o entrevistador, porque ele gostou tanto do que eu tinha a falar, que a gente acabou tendo uma conexão muito forte. Que legal. A aplicação que eu estava fazendo para ir para Dubai era para ser chefe de cozinha, chefe de um restaurante lá em Dubai. Eu não sabia o que era, mas como eu tenho paixão por cozinha, por pela culinária no geral, administração também, mas principalmente colocar a mão na massa, fazer a comida. Então, quando a gente viu, a gente já estava conversando sobre as receitas e tudo mais, e isso leva a uma leveza na hora da entrevista. Ele não fica uma entrevista pesada. Inclusive, eu vou deixar um presente para vocês. Eu vou ensinar vocês hoje, nesse vídeo, dar uma cereja do bolo de como vocês vão conseguir passar numa entrevista internacional com 99% de chance. Eu não posso falar 100% porque nada é perfeito, mas 99% de chance de você ser aprovado internacionalmente aqui. Então, para os Não clientes da sai MTV, daí, é a gente. cereja do bolo, gente. Não saiam daí, isso é muito importante. Mas passou essa primeira entrevista com o entrevistador lá em Dubai. Mesmo assim, eu não frisei, a gente não conversou todos os assuntos que estavam relacionados a essa vaga de emprego. Ele não queria falar muito. Inclusive, eu estava mostrando minha imagem e ele não queria mostrar a imagem da empresa que estava contratando. Falei, tudo bem. E eles marcaram mais uma entrevista para o próximo dia. Eu fiz mais uma entrevista com outra pessoa no próximo dia. Quando eu fiz essa segunda entrevista, essa pessoa foi muito decisiva. Ela falou, quando que você pode vir? Eu falei, eu estou disponível. Ela falou, você pode vir semana que vem? Com certeza.
Então você se deixa aberto para as oportunidades e para o que as pessoas, as empresas estão buscando. Eu falei, mas é impossível. Quem que vai me contratar e vai fazer todo o processo em uma semana? É impossível. Internacional e dificilmente isso acontece. Dessa entrevista passou já para o RH da empresa, fizeram uma proposta para mim, tá? Por escrito. O Marcelo revisou essa proposta, falou, Cássio, tchau. O Marcelo é bem rápido e bem delicado, né? Mais que eu. Tchau, vai embora, vai lá trabalhar. Falei, tá, joia. Vai realizar seu sonho, vai, vai. Exatamente. Eu aceitei a proposta e, incrivelmente, eles me mandaram a passagem, o visto, coisa que eu demorava eras para fazer isso sozinho e conseguir que isso chegasse nas minhas mãos, E o tá? valor também, Entrevista né, em cara? consulado e tudo. Nossa, é muito difícil, demora muito. Então, essa ajuda da MTV, que a MTV faz esse contato direto com a empresa contratante, isso é espetacular, porque para o cliente, ele não está vendo, ele não sente o que está acontecendo, então ele fica com muito medo do que pode acontecer, Sim. né? Mas quando tem alguém por trás fazendo toda essa papelada, checando tudo, você se sente mais confortável, né? É E principalmente com segurança cargos, para né? ambas as partes, né? Para ambas as partes, exatamente. Tanto para o Acho, empregador quanto para o empregado, porque você também estava indo, você já teve experiências antes, sim, né? Você falou de toda a sua dificuldade, depois eu quero que você até fale de novo sobre isso, né? Como é ir com a cara e a coragem e como é ir com uma agência especializada, né? Qual que é a diferença? Você vai falar desses pontos para a gente daqui a pouco, mas é segurança para ambos os lados. exatamente. Então você se sente muito mais seguro, né? Apesar que você sempre vai ter problemas, coisas que possam passar de qualquer forma. Sim. Então você vai ter que se adaptar numa cultura totalmente diferente da cultura brasileira. Então você tem que ter uma mente aberta e estar pronto para receber esses presentes, digamos assim, que o universo ele traz para você quando você está com uma convicção do que você quer na sua vida. Você quer sair do Brasil, você coloca isso na sua cabeça e você segue o processo. Se você seguir o processo, certeza vai dar tudo certo, só que você precisa dessa convicção. A fé, uma fé inabalável você precisa que vai dar tudo certo. E adivinha o que aconteceu? O quê? Melhor do que eu esperava, mas bota muito melhor nisso. Quando eu cheguei em Dubai, eu fui para tomar conta de um restaurante. Adivinha quem fez a entrevista comigo? A segunda entrevista que eu não sabia quem era. Para você ter uma ideia, o apelido dessa pessoa em Dubai é Iron Man. É uma das pessoas mais poderosas, bilionários mais poderosos de Dubai, que Olha, fez entrevista direto comigo, porque eu fui indicado pela pessoa da primeira entrevista. olha. Então, quando eu cheguei, já começou a vir muitos presentes, digamos, que eu não esperava. Por exemplo, além do em Dubai ser maravilhoso porque você não paga imposto, quando eu cheguei, eu não pude levar na mala muitas coisas, então eu não levei o computador, eu não levei celular, porque eu sabia que eu ia ter que comprar novo. Eles prepararam no primeiro dia para mim tudo novo de presente: Ah, notebook, telefone celular, um motorista para me levar para o trabalho e para trazer. Mas até então eu estava pensando que o normal, de eu ser gerente de um restaurante. E eu fui bem tranquilo para começar o trabalho, né? Claro que com aquele calor de Dubai, que não tem noção, 50 graus na sombra, né? Trabalhar na cozinha não é fácil, gente. Entendam, é normal isso. Quem trabalha em culinária sabe o que eu estou falando, né? E comecei a gerenciar esse restaurante. Mas tinham muitos problemas. Daí eu entendi porque eles queriam uma pessoa, um profissional mesmo de culinária para tomar conta. Eles compraram esse Ironman, comprou
12 restaurantes e não sabia como tocar esses restaurantes em Dubai. Então, quando eu cheguei lá para tomar conta, tava uma bagunça, tudo perdido, né? E tinha um executive chef, mas eu fui lá para ser o chefe, né? Só de um restaurante. E eu já fiz uma revolução desde o primeiro dia. Já comecei a fazer a limpeza do restaurante inteiro, organizar estoque, que estava uma bagunça, ou seja, toda a parte que um chefe toma conta. Sim. E o resultado já começou a ser visto nos primeiros 3 dias, já começou a ter um resultado muito grande, tá? Um retorno muito grande no restaurante. E isso chegou aos ouvidos do proprietário, que é esse bilionário. Ele me chamou para uma reunião e falou, em um mês que eu estava em Dubai, ele falou, você agora vai tomar conta de todos os restaurantes. Eu fiquei assim, eu não sabia nem o que responder, né? Mas eu falei, a gente está aqui para isso. É para isso que eu vim e não vim para perder. A convicção é tão grande que eu falei, vou fazer dar certo. Isso não tenho nem dúvida nenhuma que já deu certo. E as coisas começaram a caminhar. Bem, eles pagaram porque eu tive que tirar a licença. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas outros países, por mais que você seja formado no Brasil, quando você vai para um país novo, você tem que tirar uma licença novamente. É como se fosse assim: é formado em português, você chega nesse país, você vai ter que tirar a licença em inglês. Então você vai ter que fazer certos testes. Eles pagaram todos os cursos que eu tinha que fazer em horário de trabalho, para mim não perder muito tempo. Então eu ficava o dia inteiro estudando para tirar a licença de Dubai. Então eu tenho uma licença que tem um valor incrível em Dubai, porque eu posso assinar por qualquer empresa de gastronomia ou fábrica de alimentos em Dubai. E não pode ser qualquer um, tem que ser alguém formado e que tenha essa licença. Passando esse primeiro período, eu tive que tirar carteira e tudo isso a empresa foi pagando para mim. Eu sempre esperando, não, eu vou pagar, eu vou ter que fazer, né? E no caso, eu que fui fazendo e eles foram fazendo os pagamentos de todas essas despesas para mim, porque eles estavam apostando no que eu poderia fazer. Olha. Bem, o retorno foi excelente nos primeiros meses que eu estava lá. O que aconteceu 3 meses depois que eu estava lá? Adivinhe? Meu Deus. Eu me tornei o diretor-geral da empresa. E a pessoa que fez entrevista comigo, ela trabalhava para mim a partir daquele dia. Foi uma coisa assim que eu falei, isso é impossível, não fecha a conta. Eu não sei se eu estou sonhando, se é verdade, se não é verdade, mas eu sei que é o que eu tenho que fazer. Olha, gente, trabalha só um muito, adendo. muito, muito, muito. Se Pode não falar. for, se você tivesse ido, igual, você já teve outras experiências, foi por Sim, conta sim. própria. Se não fosse pela MTV, se não fosse pela agência, você acha que você teria conseguido tudo isso? Olha, é um pouquinho difícil pela rapidez, a velocidade. Às vezes você pode conseguir, mas demora-se um bom tempo. Sim. Igual eu estava comentando, demora muito. O processo e o trabalho, ele acaba demorando muito para você conseguir fazer tudo isso sozinho. E tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo demora, mais decisões e coisas você tem que fazer por si próprio, ele acaba custando muito caro. Se você for sozinho tentar alugar um imóvel em Dubai, você não consegue. Nos Estados Unidos, você pode até conseguir, mas vai sair caro. Porque você não sabe aonde está mais barato, aonde buscar. Então, você vai ter que fazer isso em horário de trabalho. E, nossa, dá uma confusão danada e demora-se muito. Então, tem muitas pessoas atravessadoras que podem entrar nesse meio de caminho também. Tem o risco vai aumentando. E já se você tem o suporte, igual a MTV se propõe a dar para as pessoas, e dá isso, porque eu aproveitei tudo isso. Sim. Então, o que acontece? Você acaba colocando o seu sonho em turbo. Ele começa a ser muito mais rápido. E o que aconteceu depois desse tempo dos 3 meses? O Marcelo se tornou meu cliente. Porque daí eu contratava gente para ir
dava todo o Legal. suporte em Dubai para as pessoas virem trabalhar para mim nos Olha. restaurantes lá em Dubai. Então eu conheci os dois lados muito rapidamente da Olha. MTV. Então foi muito Tudo legal. isso foi em quanto tempo mesmo que você falou? Nossa, foi bem rápido. Acho que depois dos 3 ou 4 meses eu já estava contratando funcionários do Marcelo Gente. para trabalhar lá em Dubai. E, Foi Cássio, muito uma rápido. coisa que eu gosto de destacar também é a assertividade. Porque o que eu falo? O Sim, Marcelo, ele não vai jogando qualquer vaga, qualquer perfil. Ele viu seu perfil, viu toda a sua experiência e te apresentou para a empresa certa, para a empresa correta. Então, é essa assertividade, é esse cuidado, ele conhece o cliente, né? Ele tem esse atendimento de forma personalizada, que com certeza você também vai ter agora. Então, é essa assertividade. Porque não adianta ele te mandar milhões de vagas que não forem assertivas. Ele te mandou para a vaga certa e toda a sua capacidade fez você chegar onde você chegou. exatamente. Então é por isso que quando a pessoa não sabe disso, é por isso que é bom ela escutar bastante o que eu estou falando e que outros testemunhos, milhares de testemunhos da que a MTV tem, para você entender que você não precisa ficar mandando mensagem a cada 2 minutos para o Marcelo. Não faça isso. O que você tem que fazer é se preparar. Se preparar e se preparar muito, como se você já estivesse lá onde você quer ir. Você quer ir para os Estados Unidos? Já se veja nos Estados Unidos. Isso. Comece a estudar, comece a entender o ramo que você quer trabalhar, como que se trabalha lá nos Estados Unidos, ou lá na Europa, ou lá em Dubai. Você com essa visão, você não incomoda ninguém e você só mira nas coisas boas. Problemas vão acontecer, mas esses problemas use ele como degraus para você subir, escalar e chegar onde você tem que chegar. Se não fosse os problemas que essa empresa tinha, eu jamais teria chegado onde eu cheguei. Então, eu tenho que agradecer pelos problemas, porque eles que foram, digamos, o estopim para o que tinha que ter acontecido. Foi lá, mostrou todo o seu trabalho, sua força de vontade, porque eles precisam, tá mais do que na cara que eles precisam de mão de obra especializada. E encontraram você e Exatamente. depositaram toda a confiança, te valorizaram, fizeram você crescer cada vez mais. E aí você ficou quanto Exato. tempo por lá, Cássio? Eu fiquei dois anos, que foi o contrato que eu assinei com eles, Uhum. e eu resolvi voltar para o Brasil. Por que que eu voltei para o Brasil? As pessoas sempre falam, o que que você está fazendo aqui no Brasil? É que eu queria voltar, por quê? Porque eu tenho uma filha pequena Uhum. e a minha esposa, claro que elas ficaram no Brasil. Eu tive que ir sozinho para Dubai para mim fazer esse trabalho todo. Então, por mais que elas estavam distantes, elas estavam comigo, né? Na minha cabeça, porque é isso que motiva as pessoas a conseguirem fazer o que tem que fazer, né? Então, foi uma opção de voltar para o Brasil e tentar novamente. É por isso que teve a parte 2 de eu ter que voltar para a segunda vez, porque todo o valor investido que eu investi no Brasil não deu certo o trabalho que eu tentei fazer no Brasil, né? Que era o outro sonho que eu queria ter feito, mas ainda era muito cedo, que era trabalhar com internet. E Entendi. daí que resultou de agora a gente está trabalhando com o Marcelo novamente na franquia. Olha. Aí, então, aí você voltou, tentou montar o próprio negócio, não deu certo, e Não deu certo no Brasil. aí você voltou para o Japão. Como que foi? Foi pela agência? Não, eu voltei para Dubai. Voltou para Voltei Dubai. novamente para Dubai. E, incrivelmente, eu tentei ir para uma nova empresa, tá? Porque eu notei que eu poderia fazer mais ainda do que eu já estava fazendo. Uhum. E daí eu já assumi uma posição com um salário maior, com um nível maior, que também era um desafio profissional que, da mesma forma, a empresa, quando ela está te entrevistando, ela não pode contar tudo como é a empresa, tá? Ela vai contar as coisas principais, as premissas principais da empresa, o que você vai fazer, qual que é a tua função. Só que quando ela recebe o funcionário, geralmente, incrivelmente, as pessoas não acreditam essa informação. Mão de obra fora do Brasil
achar gente que goste de trabalhar e que tenha compromisso com o trabalho é muito difícil. E é por isso que a MTV tem tantas vagas boas e tem muita gente que não acredita, mas eu estou falando para vocês, é verdade mesmo. Tem essas vagas prontas para quem quer trabalhar. Então, eu fui para uma posição também para assumir a posição de chefe de um restaurante lá em Dubai, pensando que ia ser um restaurante normal. Gente, esse restaurante custou 180 milhões de euros para ser construído. Vocês têm ideia do que era o restaurante que eu ia ser chefe? Eu não tinha noção até eu ter chego na frente. O que era isso? As paredes, muitas partes da parede desse restaurante eram de ouro, para vocês terem uma ideia. Artistas internacionais famosos no mundo inteiro tinham feito as artes. Estava 7 anos sendo construído esse restaurante. Então era uma coisa assim faraônica, muito além do que eu imaginava, e eu achava que além da minha capacidade também. Mas assim que eu cheguei e consegui ver isso tudo, eu passei uma proposta, a gente foi fazendo reuniões e reuniões. Desculpa. Que isso? Inclusive, além de tomar conta daí desse restaurante, eu tinha um escritório que é, não sei se vocês já viram onde tem aquela palma, que é aquela ilha, tem um prédio principal no início dessa ilha. O meu escritório era no top level, no último andar, naquele lugar mais lindo que tem, com aquela imagem toda lá de Dubai. Então o nível foi muito alto, eu fiquei muito assustado com a opulência do que eu ia ter que fazer e do que eu estava fazendo, né? Então deu medo. Gente, deu bastante medo. Eu imagino. Confesso para vocês, porque eu estava esperando uma coisa muito menor e quando eu cheguei lá estava muito alto. Inclusive, o que aconteceu? É, conversando com um dos diretores, né, e apresentando tudo o que eu tinha que apresentar, eu comentei, né, falei, nossa, esse contrato que eu fiz com vocês e realmente era para tomar conta do restaurante, eu estava esperando um restaurante pequeno. Ele falou, não, tudo bem, não esquenta a cabeça com isso. Eu vou assinar aqui e vou te dar um bônus bem maior do que o valor que você assinou no contrato, só para você terminar o contrato, porque a gente sabe que você vai ter que trabalhar muito. Então, seguimos o processo, contratei mais um monte de funcionários do Marcelo para a gente colocar lá também para trabalhar. Então, além de cuidar do restaurante, eu tive que alugar imóveis em Dubai, trazer as pessoas do Brasil, recepcionar elas, levar para o apartamento, deixar elas confortáveis para elas poderem trabalhar tranquilas lá em Dubai, né? E é muito interessante fazer todo esse processo. Foi um aprendizado muito grande que eu tive lá, tá? Muita coisa boa. Mas depois de término de contrato, não adianta. Eu acho que agora não vai mais ter como. Eu resolvi voltar para o Brasil novamente. Então teve mais uma vez Mas, tentando investir no Brasil novamente, depois de ter crescido tanto fora. sim. Então são duas realidades paralelas assim que foram de muita, digamos assim, diferença do que eu estava vivendo lá para o que eu estava vivendo no Brasil. Então, mas foi um aprendizado muito grande, foi muito legal. E você vendo agora toda a sua trajetória, Cássio, você falou que achava que era impossível e foi possível. Hoje você Foi. vendo tantos sonhos realizados, fala um pouco do sentimento para mim, de ver que estava tão simples, era tão simples, tão fácil, você estava batendo a cabeça ali, e a partir do momento que você focou, foi através, né, foi atrás de uma agência, conseguiu realizar todos os seus sonhos. Fala para a gente desse sentimento. Ou uma coisa que é muito interessante, né? Agora eu estava até comentando, estava perguntando quantos anos você tem. Falei, nossa, já estou com 50 anos, quase, já vou daqui 2 meses fazendo 50 anos, né? E teve vários altos e baixos, mas uma coisa que fica assim na minha cabeça é das coisas que eu fiz, não do que eu não fiz. Eu sempre tive essa ideia de que se eu tenho um sonho, ele não serve para nada enquanto ele não se transformar em meta e você ir atrás do que você quer fazer. Daí o sonho acaba, você acaba vivendo a realidade. E isso é maravilhoso, gente. Se eu pudesse falar isso para todo mundo, vão atrás dos seus sonhos. Tem vontade de sair do Brasil, tem vontade de fazer uma coisa diferente,
Vão, gente, vale muito a pena. Vários locais no mundo estão contratando hoje. A MTV tem muitas opções para você escolher e ramos diferentes também. O meu ramo, até então, era na culinária. Hoje eu faço uma coisa totalmente diferente e estou retornando agora, no caso, na parte administrativa, com essa franquia para tentar passar todas essas experiências e deixar as pessoas tranquilas, porque realmente a MTV, eu acho que é uma das únicas empresas no mundo que faz isso, que pega a pessoa no colo, ensina desde fazer um currículo correto, ensina a fazer uma carta de apresentação. Até uns minutos antes de eu falar com você, eu estava entrevistando uma pessoa da Índia e a pessoa teimando que, mas eu não quero fazer uma carta de apresentação. Gente, quando você tem que uma convicção de alguma coisa, você tem que se entregar no processo e além, a mais do que o normal que uma empresa esteja pedindo para você conseguir chegar aonde você quer chegar e além. Então, você vai ter que se doar mais e essa doação da minha parte foi uma coisa assim que a gente vai levar para sempre. É um aprendizado muito bom e umas experiências que a gente passou que são incríveis. Só posso dizer que essa vida é incrível. É muito boa. Quem dirá eu, né? Dessa corzinha, né? Morando agora aqui no Japão, entrando de sócio do Marcelo e a gente Isso. preparando o próximo passo que vai ser muito legal de a gente atender realmente esse mercado asiático que a gente já fala de um mercado, a gente está falando de um mercado de 3 bilhões e meio a 4 bilhões de pessoas na Ásia, é mais que Ah, metade do mundo. sim. E Cássio, destaca agora para mim. Você pôs sem agência e depois com agência. Destaca para mim os pontos principais, as dificuldades, a diferença de ir por conta própria, na cara e na coragem, e de ir através de uma agência especializada. Olha, eu acho que a primeira coisa que você já nota que é gritante é o quanto você vai gastar. Você gasta, você acha que vai ser mais barato porque você tem uma noção que você estaria no controle quando você está fazendo o processo. Mas, na verdade, você não sabe as variáveis, a quantidade de variáveis que pode acontecer quando você vai fazer uma viagem, digamos, para os Estados Unidos. O custo que vai custar para você tirar um visto, o custo que vai custar para você entender como entrar em contato com uma empresa. Você não tem um know-how grande para você se comunicar com várias empresas ao mesmo tempo e pegar a melhor oferta. Então, só de você conseguir alguém que consiga trabalhar com você e escolher as melhores, a que se encaixa melhor para você, o tempo e a oportunidade melhor que se encaixe com você, esse valor ele cai muito. Inclusive o valor, digamos, que, por exemplo, que eu paguei para ir para o Dubai de primeira vez, não foi nem o primeiro mês de salário já foi pago. Olha, Então foi muito rápido. No custo ele basicamente ele se dissolve nas despesas que você teria que pagar se você fosse você mesmo, tá? Então esse que é um ponto que eu mais geralmente friso. Mas daí tem o quê? O conhecimento de você alugar um imóvel, aonde você vai ficar, como é que você vai fazer quando você chegar no aeroporto, digamos, em qualquer outro lugar que você não conhece, para ir de lá com segurança até onde você estaria num hotel e arrumar esse local. Então fica muito difícil, as coisas se tornam assim, não digo impossíveis, porque eu fiz isso, uhum. mas passei muitos apertos. Principalmente quando fui para os Estados Unidos. Gente, que susto descer lá em Nova York. Mais ou menos eu já tinha conhecidos isso com conhecidos, né? Uhum. Que eu tinha na região de Boston e New Hampshire. Então eu desci em Nova York para sair de Nova York, pegar o ônibus de Nova York para ir até Boston, para de Boston ir para New Hampshire,
para daí achar um local onde morar. Então, o trabalho foi tão grande e o custo de pouquinho em pouquinho tão gigantesco, essas coisas colocadas junto, que quando, por isso que eu estava comentando até no começo da história, quando eu falei com o Marcelo na primeira vez que ele falou o valor, e geralmente quando o Marcelo já sabe, a gente já fez 3 negócios grandes, mas quando o Marcelo fala para mim, Cássio, vai custar tanto, eu não fico brigando por causa de preço. Eu simplesmente, tá, Marcelo, então tá aqui, ó. Qual que é contra o banco que eu já vou depositar? Eu nem discuto, porque eu sei que vai sair Sim, muito barato. sim. Então, esse é o ponto principal, é a confiança, é a economia que você vai fazer e a segurança que você vai ter nesse processo de saída do Brasil, ou, no meu caso aqui, que eu vou mandar gente do Japão para os Estados Unidos ou para a Europa, ou gente da Índia. Agora a gente vai ter que fazer um triângulo, porque eu vou pegar pessoas de outros países para ir para outro país que nem eu nem o Marcelo estamos. Uhum. Então, olha a responsabilidade que a gente está puxando para as nossas mãos para fazer isso funcionar de uma maneira honesta, correta e, claro, pensando no futuro e na alegria das pessoas, né, que vão estar trabalhando com a gente. E tem toda também uma burocracia, uma papelada, documentação também, que é bem mais fácil quando tem alguém que auxilia ali, né? Você não tem noção. Mas ajuda é muito, sabe? Porque você realmente não sabe o que fazer. Igual eu Sim, estava comentando que eu estava entrevistando um indiano agora. Ele queria teimar comigo que ele não estava muito com vontade de fazer essa carta de apresentação. E você tem que explicar para a pessoa. Muitas pessoas elas se negam a entrar no processo, elas não estão como elas querem, elas têm um sonho, mas elas não querem se esforçar muito, tal. Então, daí o que acontece? O processo pode se arrastar por muito tempo se a pessoa não está motivada. sim. Então, é um trabalho nosso também deixar claro e trazer a motivação para as pessoas, para elas fazerem e seguirem o sonho delas. Porque eu sei que tem muitas pessoas que elas acham assim: eu paguei um agenciamento, agora não preciso fazer mais nada. E na verdade é o contrário. É, digamos assim, você contrata um personal trainer, agora é o personal trainer que vai ter que treinar para você emagrecer. É mais ou menos isso que as É, pessoas acham. isso E mesmo. não é assim, é justamente ao contrário. Você contrata um personal trainer para ele te treinar mais ainda do que é a sua capacidade. Isso. E é esse o nosso trabalho aqui. Nós somos como uns personal trainers aqui de agência de intercâmbio. A gente está aqui para motivar todo mundo e direcionar de uma maneira que a pessoa consiga realizar o sonho sem ficar sonhando muito, indo atrás das suas metas e chegando ao ponto que ela quer chegar. Então a gente está aqui para colocar elas em movimento. Isso, é isso mesmo.